Boa noite, o Câmara Entrevista de hoje vai falar sobre o projeto Guardião, um sistema de vídeo monitoramento aliado à segurança pública. O meu convidado que vai falar então mais sobre esta pauta é o presidente do Conselho Consultivo e Deliberativo da ACISA, Evandro Silva. Olá, Evandro, obrigada por aceitar o nosso convite. Como vai, Paula? Tudo bem? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar conversando com vocês e debatendo esse assunto tão importante que é a questão da segurança pública e do projeto Guardião. Bem, o projeto Guardião, ele está em operação desde 2018 e trata-se de um sistema de vídeo monitoramento com cerca de 150 câmeras distribuídas em pontos estratégicos da cidade. A ideia é exatamente reforçar a segurança em nossa cidade, né, Evandro? Exatamente, Paula. Nós iniciamos esse projeto em conjunto com outras entidades dentro da ACISA. Vislumbramos ele junto a um projeto chamado Olho Vivo, lembrando um pouquinho da história, que iniciou em Marau. Quando isso iniciou, nós vimos esse projeto lá atrás, procuramos trazer para Passo Fundo e entendemos logo no início, Paulo, que é um projeto da comunidade, da cidade, e não de uma instituição ou de um grupo apenas de pessoas ou de uma associação poder fazer. Prontamente foi abraçado pela cidade como um todo, a CISA, CDL, Sindilojas, Sincomércio, enfim, todo mundo abraçou o projeto, o poder público de imediato, principalmente a Câmara de Vereadores, em seguida comprou essa ideia e iniciamos um embrião. Já existia câmeras na cidade, isso já tinha essa ação pelo poder público, mas ele não era estruturado como é o projeto Guardião hoje. O objetivo sempre foi melhorar a condição de segurança para a população. É de conhecimento público e não é uma questão ou uma crítica a um governo, a esse governo ou ao governo anterior, até quando iniciou o projeto, as dificuldades que nós enfrentamos com a segurança. E também não é uma questão na cidade de Passo Fundo. Isso extrapola a questão do nosso estado ou do nosso país. Inúmeros países enfrentam essa dificuldade. Nós mesmos conversávamos um pouquinho antes, e eu mesmo já havia dito isso, é o pensamento de inúmeras pessoas e de empresas e de entidades, de que nós temos que fazer alguma coisa. E com esse pensamento, começamos a fazer isso, ou seja, como que é possível fazer algo. Então, as entidades se uniram, elaboraram esse projeto e começaram a buscar recursos, formas de viabilizar tentar minimizar esse problema da segurança pública. Ou seja, já que não temos, pelo Estado, pela dificuldade financeira do Estado, e novamente isso não é uma crítica, mas sim uma percepção da realidade, a falta de homens, de pessoas, homens e mulheres, homens no sentido de ser humano, a pessoa humana trabalhando na segurança pública, falta de equipamento, e eles fazem muito, também não é uma crítica às nossas forças de segurança, pelo contrário, eles fazem além do que eles têm de condições e equipamentos e pessoas. Só que a sociedade cresceu, as cidades todas se desenvolveram e ficou uma conta desproporcional. Então temos que usar o quê? Temos que usar a tecnologia a favor da segurança. E aí é que vem o projeto, que é câmeras nos monitorando, no sentido de dar essas imagens, com dois objetivos praticamente. Em primeiro plano, que seria mostrar o que está acontecendo em tempo real, para que o crime ou essa situação não aconteça, esse seria o primeiro objetivo. E num segundo momento é que se acontecer, se esse crime, se essa situação acontecer, que a polícia ela tenha condições de buscar essas imagens para uma resolução melhor e mais rápida dessa situação que aconteceu. Bom, a central, a sala de operações, ela fica na Brigada Militar, fica no 3º RPMON, mas tem também uma sala espelho, né, que vocês chamam assim,
na Polícia Civil e a ideia é ampliar também para a Polícia Federal. Indo exatamente ao encontro do que o Evandro menciona, porque a ideia não é apenas intimidar e reduzir o número de ocorrências que a gente tem relacionadas à criminalidade no nosso município, mas também ajudar a elucidar crimes, seja identificando pessoas, seja visualizando placas, veículos, a localização também, né, desses veículos após alguma ocorrência, enfim. E também, como o Evandro mencionava, infelizmente a gente sabe que a Brigada Militar não dispõe atualmente de viaturas, de efetivo, de equipamentos, e aí sim entra esse olhar da tecnologia, né, para contribuir então com toda a segurança pública. Tu sabes, Paula, que quando iniciamos o projeto, e aí houve essa união das entidades, o apoio das empresas, enfim, mas como é que nesse início, como é que fazia para gerir essa questão do projeto, de buscar esses recursos e tal? Foi formado um comitê, um comitê gestor, que nós chamamos de comitê gestor, para começar a organizar isso. Esse comitê é formado com algumas pessoas dessas entidades que compõem, que fazem parte. O presidente desse comitê gestor hoje é o José Luiz Turmina, que é o Kiko, da Unis. Ele fica como presidente agora até a metade deste ano, a gente está fazendo uma transição, eu passo a assumir e ele continua no grupo. O grupo é o mesmo, a gente só faz uma transição até por uma questão de tempo, porque exige muito tempo, a pessoa acaba se dedicando mais, o Kiko viaja bastante, então a gente está fazendo essa transição. Mas o que eu queria te dizer? Exatamente essa noção do quanto envolve falar de um projeto de câmeras. Nós falávamos, eu era uma pessoa que falava muito isso, não, mas nós precisamos comprar câmeras. Com qualquer pessoa que a gente fala até hoje, um empresário diz assim, não, mas quantas câmeras tem? E nós temos hoje, nesse momento, mais de 150 câmeras plugadas. Quando nós formamos esse comitê gestor, é que eu fui tomar consciência que para você ligar uma câmera, existem muitas outras coisas e um investimento muito grande para que essa câmera venha te dar resultado. Essa câmera tem que ser plugada em um poste. Tem primeira dificuldade, que poste? Muitas vezes naquele local não tem um poste para ser colocada a câmera. Segundo, colocou a câmera, como é que ela faz a relação de comunicação? Tem que ter uma rede de fibra ótica. Que rede? Nós não tínhamos uma rede em muitos locais, então tem que ter uma rede. Segundo, ela tem que ser alimentada com a eletricidade. Ah, mas pluga na RGE. Ok, mas tem que ter uma autorização para isso e um custo. Terceiro, pluga aonde? Que é exatamente o que você falou. Essas imagens têm que ser plugadas numa central. E uma central não é um monitor como esse que nós estamos conversando, eu e você, eu aqui e você aí. Tem que ter uma central. E uma central, ela exige muita tecnologia. Então, um dos primeiros passos lá em 2018 foi ter essa central. Nós não tínhamos uma central. O que é uma central? Essas imagens que agora, nesse momento que nós estamos aqui conversando, nós temos mais de 150 câmeras na nossa cidade pegando essas imagens. E essas imagens ficam aonde? Então, tínhamos que ter aonde guardar essas imagens. Aí vem aonde armazenar. É a mesma questão de um computador que nós usamos no nosso dia a dia. Então, tivemos que comprar esse equipamento, colocar nessa central. Ok, foi feito lá na Brigada Militar. Mas isso estávamos resolvendo a questão desse monitoramento diário. Aí tem que ter um profissional, mas não é 24 horas. Pessoas que ficam olhando esse monitoramento para ver o que está acontecendo, porque não é um monitor, são vários, é um painel enorme mostrando as câmeras o que estão acontecendo. Aí vem a segunda situação, temos a questão do monitoramento, da sala de vídeo monitoramento na Brigada Militar e a Polícia Civil. Então aí surgiu, em 2019, nós inauguramos a segunda sala, que nós chamamos de sala espelho, na Polícia Civil. Ou seja, as câmeras, ao mesmo tempo que elas jogam essa imagem e armazenam na Brigada Militar, elas têm a possibilidade de serem visualizadas na Polícia Civil também, porque eles também têm essa necessidade. E agora, nós estamos nesta etapa, nesse exato momento, nesta etapa,
de a construção de uma sala também nesses mesmos moldes para a Polícia Federal. Nós já tivemos em conversa com o delegado Sandro, lá na Polícia Federal, eu e o Kiko, conversamos com ele e nos comprometemos em montar essa sala. Ele já olhou dentro da estrutura que a Polícia Federal tem hoje, determinou qual é o local que é possível ser feito isso, a questão da rede está ok, e vai ser construída essa sala agora, num prazo aí de no máximo 60 dias, essa sala vai estar ok também. Então nós vamos passar a ter isso imediato, as câmeras funcionando e 3 salas para as 3 forças policiais que nós temos em Passo Fundo nesse momento. Evandro, outro foco também é o cercamento eletrônico, né? A gente tem ouvido falar nesse termo, ultimamente, cercamento eletrônico, mas o que contempla, de que forma isso realmente vai acontecer na prática? Quando nós falamos, Paula, em câmeras, nós temos tipos de câmeras diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar nos postes hoje. Quando as pessoas passam e a gente enxerga uma câmera ali, tem algumas câmeras que elas são fixas, ou seja, ela pega a imagem, capta a imagem, quando daquele foco que está onde ela está direcionada. Temos câmeras que ela tem a possibilidade do operador fazer com que ela se movimente. Então ela vai para um lado e vai para o outro. Ela tem ângulos diferentes para movimentar. E temos o que nós chamamos de OCR. Então a câmera OCR é aquela câmera que ela fica fixa e quando o carro passa pela essa câmera, ela identifica a placa desse veículo. Ela identifica a placa do veículo. E neste exato momento, que aí sim é o cercamento eletrônico, ele aciona de forma automática o painel lá da central da Brigada Militar. Este veículo estando em ocorrência, ou seja, no momento que aconteceu um furto de um veículo, ou aconteceu algum roubo, aconteceu alguma situação e entrou no sistema da Brigada Militar, aquela placa, quando ele passar em uma dessas câmeras, a placa é identificada de forma automática pela câmera e é alertado o sistema. Essas câmeras nós temos algumas já instaladas em Passo Fundo. Nós já temos essas câmeras, algumas instaladas. Mas o que acontece? São poucas câmeras que estão instaladas, já temos algumas, mas não é o ideal que nós queremos. Então, quando nós falamos em cercamento eletrônico, o que é o cercamento eletrônico? É aumentar esse número de câmeras. Nós vamos aumentar esse número de câmeras e de forma com que quando um carro passe em uma câmera, ele faz já a leitura para as outras câmeras. Então, a pessoa que está lá na central, ela enxerga pela tela exatamente aonde que o carro está indo, o deslocamento. Entrou no Boqueirão, por exemplo, passou na Caravela, agora ele passou no centro, entrou na 7 de setembro, está passando ali pelo shopping, está saindo para Amaral. Ou seja, ele dá todo o trajeto do carro. Isso é o cercamento. Fecha a cidade. Todas as perimetrais e dentro da cidade. Qualquer carro que se deslocar dentro do Passo Fundo, as forças policiais conseguem enxergar e monitorar esses veículos que estão em ocorrência, vamos chamar assim. Isso sim entra agora nessa segunda fase, que é o que a gente está começando a desenvolvendo já, que é o projeto de complemento do Guardião, aí sim com o cercamento eletrônico. A gente vai falar um pouco mais dessa segunda fase do projeto Guardião no próximo bloco, mas Evandro, antes da gente encerrar essa primeira etapa, você mencionou que Passo Fundo seguiu um modelo adotado em Marau e que aqui em Passo Fundo a gente tem câmeras em pontos estratégicos, né? São fixas essas câmeras. Existe uma ideia, uma expectativa de ter câmeras móveis, porque em Marau existem essas câmeras em viaturas, né?
tem essa prioridade aqui em Passo Fundo também? No projeto que nós estamos agora, na verdade o projeto ele está praticamente pronto. Nós estamos na fase entrando na fase de aprovação dele no PSEG. Sim, contemplamos também duas viaturas para colocar câmeras nas viaturas. Marau tem. Como eles estão há um certo tempo na nossa... Não seria o termo dizer na nossa frente, mas eles começaram antes do que nós aqui. Uhum. E eles têm uma certa facilidade, como é um município menor, a necessidade de câmeras é uma necessidade menor, natural. Nós somos uma cidade bem maior que Marau. E Marau tem uma facilidade também que, como existem muitas empresas, a captação de recursos também facilitou bastante lá. Então, eles têm um número de câmeras hoje muito maior que Passo Fundo. O que acontece com isso? Eles supriram a necessidade de câmeras dentro da cidade. Então, nós estamos numa etapa, hoje, ainda de captação de recursos, tanto nesse projeto que a gente vai conversar, para colocação de câmeras dentro da cidade. Eles já passaram essa etapa, porque eles estão com um número grande de câmeras dentro da cidade. Então, hoje, eles estão contemplando outras etapas, que é câmeras, já fizeram isso, câmeras em viaturas, que é importante, entrando também na questão do cercamento eletrônico, e agora o passo que eles estão fazendo é a questão de câmeras para o interior, que também é importante, porque tem toda uma comunidade, pessoas que trabalham com o agro, propriedades, e que ficam também à mercê e com dificuldade de segurança. E você também hoje, com a facilidade da internet nessa região, nessas propriedades, você consegue colocar, expandir, vamos dizer assim, expandir o projeto, no caso lá o projeto Olho Vivo, levar até essas propriedades também e conectar dentro da Brigada Militar. Então Marau está nessa fase. Já tem várias regiões do interior que estão fazendo isso. E nós também vamos prever isso no nosso projeto, só que nós estamos numa fase um pouco anterior, ainda colocando câmeras dentro da cidade de Passo Fundo pelo tamanho da cidade que nós temos aqui. Certo, a gente vai fazer então um rápido intervalo no Câmara Entrevista de hoje, que estamos falando sobre o projeto Guardião. O meu convidado então é o Evandro Silva, presidente do Conselho Consultivo e Deliberativo da ACISA. Nós voltamos em seguida para falar então dessa segunda fase, dessa segunda etapa do projeto. É um minuto só. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Câmara Entrevista está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre o projeto Guardião. O meu convidado é o presidente do Conselho Consultivo e Deliberativo da ACISA, Evandro Silva. Evandro, no bloco anterior a gente ficou então de dar sequência, e conhecer um pouquinho mais dessa segunda etapa do projeto. No bloco anterior também você falou que existe um comitê gestor do projeto Guardião. E a ideia então neste momento é buscar parcerias com a iniciativa privada para obter recursos e aí sim colocar e implementar essa segunda etapa, que consiste em quê? Paula, é fundamental essa palavra que você falou, recursos. Todo o projeto Guardião, o conceito dele, a ideia, esse trabalho que as entidades buscam, esse formato que nós temos no comitê gestor, é muito bom, é muito legal, o projeto está muito bem estruturado. Só que nós não trabalhamos com verbas
públicas. Nós tivemos um apoio muito interessante da Câmara de Vereadores, a Prefeitura se envolveu, mas o projeto ele é muito maior. Todo mundo sabe como é difícil hoje você trabalhar com valores públicos, com valor público. O grosso desse projeto vem da iniciativa privada. Ou seja, o recurso, ele é todo, ou a grande parte, todo não, mas a grande parte vem das empresas. É muito importante que a gente deixe muito claro isso, que esse trabalho que é feito no comitê e das entidades apenas é a ligação que nós fazemos com essas empresas para que elas vejam a necessidade, ou melhor, que elas tomem conhecimento da seriedade desse projeto, para que elas façam a injeção do capital, do dinheiro necessário para a viabilização desses projetos. E muitos empresários fazem isso em Passo Fundo. Nós falávamos no bloco anterior sobre essa sala da Polícia Federal, a sala espelho, nós vamos fazer agora na Polícia Federal. Essa sala, Paula, está sendo viabilizada hoje, já temos muito desse recurso está entrando nos próximos dias, com recursos da Vidal Pacheco, BS Bios, a São João, a IMED. Então, são empresas que são demandadas, mas mesmo assim, sempre que nós os procuramos e expomos as dificuldades que nós temos, eles fazem o aporte e nos auxiliam. Então, vale muito a pena, sempre que nós temos esses espaços, expor isso, o apoio que nós temos dessas empresas. Porém, muitas outras empresas também gostariam de auxiliar, e fica difícil nesse momento, ainda mais agora, nessa situação ímpar que nós estamos passando, com a questão da pandemia, e, enfim, as dificuldades que todo mundo está passando, como auxiliar. Não se trata somente de uma questão de convencimento, as pessoas sabem da dificuldade, da importância que é um projeto como esse, mas como é que eu posso auxiliar? Aí é que entra o PSEG, que é um projeto do governo, aonde as empresas podem destinar parte do seu imposto com um direcionamento direto para a segurança pública. Então, o que nós fizemos? Já existe esse projeto já está pronto, já está aprovado, o PSEG, estou falando do PSEG, já está funcionando. Alguns valores já foram encaminhados e destinados por algumas empresas para a segurança pública, mas não era para o Guardião, era para a compra de viaturas e compra de armamento. Então, qual é a análise que nós fizemos? Para nós darmos continuidade no Guardião, nós precisamos formatar um projeto, e assim o fizemos. Desenvolvemos esse projeto, fizemos ele em 4 etapas. Na verdade, Paulo, a nossa intenção é concluir ele até 2023. Ele tem um valor total para fazer todo ele em torno de 7 milhões. Então, como que nós vamos buscar esse valor total no empresariado de Passo Fundo? Através de um projeto que parte vem dos impostos que seriam destinados, que é esse PSEG. Qual é a etapa que nós estamos agora? Colocando esse projeto para avaliação do governo, Estado, isso é Estado, governo do Estado, para que o governo viabilize ou aprove, na verdade, dizendo, ok, nós aprovamos, a gente dá o consentimento que os empresários, parte desse imposto seja destinado para que vocês viabilizem o projeto. Basicamente, nessas etapas, o que consiste? O que nós precisamos? As câmeras, né? Ou seja, nós precisamos ainda continuar comprando essas câmeras fixas para colocar, aumentar o número dessas 150 que nós temos dentro da cidade. As OCRs, que são aquelas que nós estávamos comentando, que são as que vão verificar a questão das placas, que é o cercamento eletrônico, que nos dá uma segurança para quando passar um carro em ocorrência já ser informado lá na central. Porém, nós comentávamos no primeiro bloco que existe toda uma estrutura, Paulo, para que isso funcione. Qual é essa estrutura? Aí vem a questão, aonde que vão ser armazenadas essas imagens? Ou seja, se aumenta as câmeras, aumenta também a capacidade de armazenamento. Então, precisamos de mais servidores, que são os equipamentos para colocar os discos rígidos, ou seja, os HDs, onde vão ser colocadas essas imagens. Precisamos ter também os no-breaks, aquele equipamento que não deixa se falta luz, as baterias, se falta luz, não pode desligar, tem que aumentar também. Outra situação, o software, todos esse software que a gente usa, é um software que vem de fora,
e ele tem as licenças que têm que serem pagas, e elas são caras, é um valor alto, tem que pagar também, porque aumenta as câmeras, tem que pagar o software também. Precisamos também aumentar o número, a gente chama de o painel, os painéis que nós temos hoje, está dimensionado para o número de câmeras que nós temos, ou seja, aumenta as câmeras, aumenta também o painel. Estamos vendo em conjunto com a prefeitura uma parceria das pessoas para trabalhar lá, porque o Estado também tem uma limitação, nós temos uma dificuldade com a questão do recurso humano para visualização. Não adianta ter as câmeras, ter o painel, ter a parte de armazenamento e não ter alguém lá olhando, tem que ter também. Requer muita atenção, né, todo esse trabalho de estar acompanhando o que acontece. Exatamente. A gente está vendo junto com o secretário Gonçalves para se constrói uma parceria com a prefeitura para termos pessoas ligadas, uma parceria do Estado com a prefeitura para análise dessas imagens. Então, é outra situação que está correndo também no paralelo. Entra agora nessa etapa. Então, não é simplesmente comprar a câmera. A gente precisa toda essa estrutura atrás. Paralelo a esse projeto, junto do que segue, entra também algumas ações da iniciativa privada. Nós temos alguns grupos que nos procuram, que querem plugar na Brigada Militar, querem plugar no Guardião. Quando eu digo grupo, pode ser um grupo de um bairro que está se organizando e quer colocar lá, um grupo de um prédio, então isso já está acontecendo, algumas empresas, ou pessoas, ou grupos de pessoas que estão nos procurando. Também a gente está analisando e vendo qual é a melhor forma de fazer isso, se inclui dentro do projeto, como é que a gente está fazendo, porque é possível fazer. Porque a ideia é que vai chegar no momento, nós vamos ter toda a cidade, almejamos, sonhamos, ter toda a cidade dentro do Guardião. Vamos imaginar que tu tem, o sonho seria isso, tu tens um que mora num prédio, e ele coloca uma câmera, faz todo, se ele tem a estrutura, tem a possibilidade, tem uma câmera ali naquela região plugada dentro do projeto. Então, nós temos algumas situações assim, estamos vendo agora, de imediato, a questão da UPF. A UPF tem um sistema de monitoramento dentro da UPF. É uma situação diferenciada, porque envolve um grupo grande de pessoas que circulam lá dentro. Eles têm, inclusive, câmeras do OCR lá também, e não está linkado com o sistema Guardião. Então, o que a gente está vendo agora, se a gente consegue fazer essa ligação do sistema da UPF com o sistema Guardião, para que o Guardião enxergue as imagens da UPF, não vice-versa, o Guardião enxergar as imagens da UPF. Então, isso dá uma segurança maior ainda e amplia os olhos do Guardião do que está acontecendo lá dentro. Então, veja que são várias coisas acontecendo para ampliar. Tem muito a fazer, mas busca o recurso, amarra uma ponta, amarra outra, aonde que coloca a câmera, estrutura para colocar a câmera. Às vezes as pessoas... é muito bom a gente ter esses espaços para conversar, Paula, para que as pessoas tenham essa dimensão do que envolve. Não é simplesmente colocar uma câmera num poste. Envolve, a gente gosta muito de falar sobre isso, porque o projeto é realmente grande, prevê muita coisa. O software, agora, eu estava esquecendo de comentar contigo, para teres uma ideia, na terceira etapa, acho que na segunda etapa, já prevê o reconhecimento facial. Então, isso para a Polícia Civil também vai ser muito interessante, muito interessante. Eu dizia no início ali da minha fala, o software é caro. Aí, de repente, alguém ouvindo, tá, mas por que compraram um software caro? Porque é caro, porque não tem software barato para isso, porque vem de fora, mas é um software que permite, inclusive, o reconhecimento facial. Imagina, eles têm a possibilidade, o operador, de ir selecionando a roupa da pessoa, se tem um suspeito, seleciona tudo que é carro vermelho, roupa azul, aí coloca a foto da pessoa ali e o software identifica. Então a gente vai, aquilo que a gente vê em filme, tu começa a realmente ver que dá para fazer na realidade. Só que é um investimento realmente muito, muito alto. Não consegue fazer em 3 meses, 6 meses, precisa projetar para um pouco mais de tempo. Quando a gente fala realizar essa etapa até 2023, é ousado, não é uma coisa simples de fazer, mas a gente tem esse objetivo de conseguir realizar todas as etapas até 2023, inclusive com o reconhecimento facial e o cercamento eletrônico.
Agora eu volto naquela palavra que você disse inicial da importância. Isso só se consegue com o recurso. E o recurso, nós temos consciência, e as pessoas também, é da iniciativa privada. E numa dificuldade como nós estamos passando, apesar de termos empresas que nos auxiliem, é através do PSEC. Se não for através de um projeto como esse, que permite que as empresas destinem parte do seu recurso para uma ação como essa, fica muito difícil de viabilizar. Evandro, você já mencionou no decorrer, né, da entrevista com relação à parceria e o apoio da Câmara de Vereadores, mas a gente não pode, né, encerrar o Câmara Entrevista de hoje, já que você também está falando da importância dos recursos, destacando o que aconteceu no passado, porque foram, acho que 2 ou 3 anos que a Câmara de Vereadores, alguns parlamentares, destinaram emendas, né, impositivas através do orçamento municipal. E isso sim foi fundamental para a ampliação, né, do projeto, porque muita gente pensa, poxa, quantas câmeras tinha no começo, quantas nós temos agora, onde que elas estão, enfim, vale sim ressaltar todo o envolvimento de todas as entidades, da iniciativa privada e também do poder público, né, Evandro? Paula, um projeto como esse, sem o poder público, ele não anda. Ele não anda. Quando eu falo que é necessário o recurso para compra do equipamento. Mas sem o recurso e sem a estrutura do poder público e o apoio da Câmara de Vereadores, inclusive do financeiro, como você bem falou, não funciona. As pessoas, às vezes, fazem uma análise equivocada que o poder público ele precisa também colocar o dinheiro, mas vai além da questão financeira. Por exemplo, hoje, vamos te dar um exemplo disso, que você me lembrou muito bem. O poder público hoje é responsável pela questão da manutenção da fibra. Porque um caminhão, nesse momento, nós estamos aqui conversando, um caminhão passa e rompe a fibra. Rompeu a fibra, a câmera continua ali, mas deixou de comunicar. Quem paga isso? Alguém tem que ir lá e repor essa fibra. Hoje isso já existe, é o poder público que é responsável por isso. Então, baseado no que nós estamos falando, é uma logística para fazer funcionar, uma engrenagem complicada. O poder público tem a sua participação, ele está participando. Nós estamos conversando com o secretário Gonçalves, temos uma reunião para conversar com o prefeito Pedro, para aumentar essa participação do poder público junto, até porque agora vai aumentar o número de câmeras. Mas é fundamental e só funciona o projeto porque tem o poder público. Sem ele não funcionaria. E a Câmara de Vereadores, ela entrou num momento fundamental também no projeto Guardião, quando ela deu o start. Nós estávamos começando o projeto, eu me lembro o dia que nós estávamos lá na Brigada Militar, falando da sala, e os vereadores naquele momento vieram, fizeram um apoio com as emendas impositivas. Esse dinheiro depois foi convertido, na primeira parte o prefeito Luciano fez, veio ali quase 600 mil, que foi comprado em câmeras, e hoje estão instaladas. Então, a parceria, ela é público-privada, sim. O recurso vem, e nós temos que buscar do privado, mas está tendo a contrapartida, sim, do público. Está tendo. E sem ela, nós não conseguiríamos fazer, porque a gente não tem condições de colocar a câmera, enfim, nós precisamos dessa união de todo mundo. E para complementar esse projeto agora, mais do que nunca, só vai ser possível vindo o recurso, que é ousado para continuar, e que tenhamos e mantemos, e vamos manter, dialogando com o Executivo e a parceria do Legislativo também. Evandro, para a gente encerrar a entrevista de hoje, se algum empresário ficou interessado, quer saber um pouquinho mais do Projeto Guardião, de repente pretende contribuir com o Projeto Guardião, tem um telefone de contato ou aonde que ele pode se dirigir? Paula, eu queria fazer um registro importante de uma parceria que nós tivemos muito importante também com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, eles nos auxiliaram muito com destinação de verbas. Isso também eu acho que é um registro que eu não posso deixar passar em branco. E qualquer informação a mais que as pessoas queiram ou informação, enfim, na própria CISA.
A CISA está à disposição, nesse próprio grupo gestor, sempre vai ter alguém para conversar, levar informações, o próprio projeto, enfim, a gente está muito aberto, precisamos de pessoas que façam o seu engajamento, seja com o tempo, com colaboração de ideias, enfim, quanto mais pessoas nós tivermos envolvidas no projeto, e assim que tivermos também a aprovação do que segue, vamos buscar essa aprovação, e estou convicto e otimista que nós vamos conseguir. A gente vai fazer várias visitas e tentar buscar o apoio do empresariado, justamente para que a gente consiga buscar esses apoios e ter o apoio de mais empresas para levantar os recursos necessários. Ok. Evandro, obrigada pela tua participação, obrigada pelas informações, trouxe muitas novidades que acho que muita gente não sabia, principalmente do que está por trás de uma câmera, né? Que tem todo esse complexo, todos esses detalhes. Importante realmente a gente trazer esse conhecimento para quem nos assiste. Obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço, a gente segue à disposição sempre, é muito importante essa parceria com vocês para levar a informação para as pessoas, e é através da imprensa que a gente consegue chegar até quem está do outro lado, muitas vezes com dúvida e natural, porque não consegue ver o que está acontecendo. Eu te agradeço e sigo sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada também a você que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Uma ótima noite e até lá!